seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 100. Vamos embaçar um negócio aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreiro. Entrar pelas portas de ações de graça e nos seus atos com hinos e louvor. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia durará para sempre, de geração em geração, e a sua fidelidade. Vamos cantar o hino de número
266. Cantar mais uma escolha dos irmãos? E quem tiver seus dízimos e oferta, que pode trazer aqui à frente.
por nossos pedidos de orações. Pedir para dois irmãos que estejam orando por esses pedidos.
partilham para a eternidade, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, que o Senhor esteja consolando e confortando, Pai, a cada coração, os familiares também da igreja. Nós te pedimos também, Pai, pela vida do Daniel, pela vida da Vera, Senhor, de todos os seus familiares. Tu conheces aquela vida, aquelas vidas, Senhor, tu conheces o que eles estão passando, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, confortando, consolando os corações deles. Que o Senhor, Pai, esteja dando sabedoria para que os familiares, Pai, também possam estar pensando neste momento. Que esteja, Senhor, abençoando aqueles que estão perto deles também. Que o Senhor, Pai, dê o discernimento, Pai, para estar cuidando, para estar lá nessas pessoas que necessitam, Senhor, que estão passando por esta enfermidade. Nós pedimos de um modo geral, Pai, no nosso município. Nós temos, Pai, tantos casos aqui também. Que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando deste município, Pai, das autoridades, do pessoal da saúde, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, guiando tudo. Que o Senhor continue, Pai, orientando a todos, para que tudo, Pai, possa ser feito da melhor maneira possível. E que cada um de nós, Pai, possamos dar o nosso testemunho, ó Pai, que nós possamos continuar, Senhor, sem aglomeração, que nós possamos estar fazendo as coisas, ó Pai, na medida certa. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dessa igreja, que o Senhor nos sustentado até agora, Senhor Deus. Meu Deus, obrigado por tudo que você fez em nossas vidas. E mais uma vez, ó Pai, te pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja com cada pedido de privatizados e com aqueles também que estão no íntimo de cada coração. Tu conheces, ó Pai, a vida de cada um. Ó Pai, tu conheces o motivo de gratidão, Senhor, de súplica, e que o Senhor, ó Pai, esteja ouvindo a cada um neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo nós sendo, ó Pai, desobedientes, nós sendo teimosos, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem desistido de nós. Continua cuidando da igreja, cuidando do nosso pastor, cuidando de tudo, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Passar a palavra para o pastor. Graças a paz, igreja. Amém? Os irmãos estão tranquilos? Graças a Deus, né? Vocês também que nos acompanham, é uma alegria tê-los também conosco nesta noite.
de quinta-feira, culto de oração, culto de reunião com a igreja, ministração da palavra. É o momento em que precisamos, queridos, estarmos atentos à palavra do Senhor nesse tempo que vivemos, porque sem ela pereceremos, sem ela não temos esperança, sem a palavra nós somos órfãos, literalmente, porque a palavra ela nos orienta, mas também nos ensina, nos dá alívio, nos dá esperança, acalma o nosso coração, permite que nós respiremos, e mesmo em meio às tribulações, a palavra é assim, ela sempre trará à nossa mente o caráter de Deus, aquilo que Deus deseja para nós. E aquilo que Ele deseja para nós sempre é o melhor, amém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos ver apenas o versículo 1 ao 3, mas deixe aberto todo esse capítulo. Primeira carta de Paulo à igreja tessalônica, capítulo 5, diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Oremos e coloquemos este texto no nosso coração. E para isso eu convido o irmão Pedro, que nos eleve a Deus em oração agora. Assentai-vos. Queridos, Paulo, ele é um escritor paulino, das 13 cartas, e ele repete muitas vezes os seus ensinos. Deve ter um porquê por isso. Se você abrir no capítulo 4 desse mesmo livro que estamos lendo, olha que diz o versículo 1, 4:1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o que estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. E é interessante que no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, aí na sua Bíblia,
Paulo retrata a vida que agrada a Deus. E é interessante que ele diz que a igreja sabe, a igreja conhece, e a igreja tem amadurecido, ou seja, estão progredindo. Então a palavra ela tem essa conotação de progresso, de santidade, de uma vida que agrada a Deus. E depois, no capítulo 4, ele dá também uma orientação, no 9, quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmo foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Ele está repetindo, irmã Geni, aquilo que já sabemos, mas que é importante, a exortação ao amor fraternal entre os irmãos. E depois, a partir do versículo 13, diz assim o texto: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para nós que nós já conhecemos o destino daqueles que morrem, não é isso? E que não é para que nós aqui, esta exortação, ou para que nós não ignoremos isto, para que nós não entristecemos como os demais, não que nós não ficaremos tristes, óbvio, mas aqui está dizendo que se nós assim procedermos, nós estamos ignorando aquilo que já aprendemos. Ou seja, nós não temos esperança. Então Paulo, nesses 2 capítulos, o 4 e o 5, ele reitera, ele ensina, ele exorta aquilo que já sabemos e que precisamos viver na nossa vida. No capítulo 5, depois de tudo que Paulo fala do amor fraternal, da vida que agrada a Deus, da situação dos mortos e a vinda do Senhor, Jesus vai voltar. Ele começa a nos ensinar aqui esta volta de Jesus, no capítulo 5. Então ele prepara os corações, ele ensina a maneira como devemos nos portar e como devemos, digamos assim, como disse aqui o texto, não devemos ignorar, né, daqueles que dormem, daqueles que morrem em Cristo, e também devemos que nós fomos instruídos a amar uns aos outros. Então isto parece-me assim algo bem exortativo, mas algo que a igreja já sabia, a igreja conhecia, e não há dúvidas, queridos, que nós vamos estudar sobre isso, que nós precisamos relembrar os preceitos da vinda do Senhor. As manchetes que nós estamos ouvindo, infelizmente, continuarão, elas não cessarão, ou seja, num futuro presente, elas continuarão. Isso é importante. Guerras, violências, assassinatos, torturas, desolações, terremotos, ciclones, pandemias, essas coisas que estamos vivenciando, elas não cessarão, elas continuarão. Por isso que a Bíblia é rica no ensino, porque nós precisamos passar esse ensino aos outros que não conhecem e exercer esse ensino na nossa vida. Isto é real, queridos. O que estamos vivendo hoje, a Bíblia já retratou há 2000 anos atrás.
Nada para nós, como crentes em Cristo Jesus, é novidade. E não pode, porque eu fiz uma compilação, se os irmãos me permitem, no capítulo 24 de Mateus. Eu peguei os textos que eu entendi que são necessários para que nós entendamos que isto foi escrito há 2000 anos e que é real hoje. Olha só, Mateus 24, se você quiser abrir, mas eu compilei. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não alarmardes. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preparem-se, o Senhor está voltando. O rei está voltando, queridos. O relógio do tempo, esse relógio que marca as horas, passa rápido. E como passa rápido? Esse relógio parece que é um turbinado, de tão rápido que é. Ou seja, esse planeta, esse lugar que vivemos, este corpo físico que temos, esse púlpito, tudo que estamos vendo com os nossos olhos, segundo a Bíblia, haverá um abalo, porque Jesus está voltando. Haverá o dia em que Deus, na sua onipresença, onisciência, onipotência, Ele abalará essa terra dos 4 cantos dela. Se eu pego Hebreus, capítulo 12, versículo 26, diz assim o texto: mais uma vez, vou abalar não apenas a terra, mas também os céus. É um prenúncio da volta de Jesus. Ou seja, queridos, Paulo está aconselhando a igreja em Tessalônica, há mais de 2000 anos atrás, que tem o mesmo peso, a mesma magnitude do que está acontecendo hoje. Olha só, tem uma ilustração de uma mulher idosa que estava na Guatemala e houve lá um terremoto. E aquela mulher idosa foi encontrada pelos a Cruz Azul, digamos assim, cantando entre os escombros, cantando. Aí aqueles soldados, obviamente, perguntou a ela: mas por que você está cantando, senhora, diante de tanto caos, de tanta destruição? Ela disse que posso ver que o meu Deus tem poder para chacoalhar o mundo, e Ele tem, e Ele fará isso. Ele vai chacoalhar esse mundo. E o crente precisa primeiro saber e crer que isso vai acontecer. Aí eu faço algumas perguntas a você. Como você tem pensado sobre os prenúncios atuais? Como você tem reagido àquilo que você está vivenciando hoje? Eu posso dizer a você 3 coisas sobre isso. Primeiro, você pode achar que é uma perda. Segundo, você pode achar que é mais problemas. Mas terceiro, que é mais coerente com aquilo que os ensinos da Bíblia nos ensina, ou nos encaminha, é oportunidades. Eu acho que Paulo escreve esses 2 capítulos para mostrar aqueles crentes que a volta de Jesus é oportunidades.
que nós temos como igreja leal ao nosso Deus, porque há um aviso sério de Deus nos prenúncios que estamos vendo, que vai acontecer o maior evento da história mundial, a volta de Jesus. Não é o Corinthians que foi campeão do mundo, não, queridos. Não é a cura da pandemia. A maior história que o mundo vai presenciar é a volta de Jesus. Ou seja, Deus julgará toda a terra. Deus julgará toda a terra. E qual a atitude então, pastor? Já que Paulo ensina a nós, qual a atitude sua como um crente em Cristo Jesus, arrolado a esta igreja, primeira igreja batista em Caiabu? Qual a nossa atitude neste evento escatológico? É um termo até rebuscado, né? Mas mostra, a escatologia mostra a volta de Jesus. E a volta de Jesus é iminente. Nós não sabemos quando. E qual é a nossa maneira de pensar como igreja? Paulo nos aconselha veementemente. Paulo ensina contundentemente. Ele ensina várias vezes às igrejas que Cristo vai voltar. E ele aconselha as igrejas a vivenciar isso hoje e não na volta de Cristo. Olha só que interessante. Ou nós entendemos isso e vivemos isso, ou estamos perdendo a noção disso. Olha só, Paulo nos aconselha uma coisa. Primeiro, no texto que lemos, vocês estão abertos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro, a igreja conhece o futuro. Você pode repetir comigo? A igreja conhece o futuro. Os remidos pelo sangue de Jesus sabem exatamente o que vai acontecer. Os versículos 1 e 3, né? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, assim, diante dessa esperança, diante desse futuro, que eu espero que os irmãos creiam, estejam cônscios disso, os crentes devem amar, então, a vinda do Senhor Jesus. Amar. Devem esperar por Ele e aguardar a Ele. E devemos orar para que isso aconteça. Obviamente no tempo do Senhor. Porque há promessas para a igreja de Jesus nos céus. E as promessas são eternas. Elas não findarão. Elas não cessarão. Então devemos estar preparados para esse dia. Devemos vigiar a esse respeito. E tudo isso denota conhecimento. Denota que você conhece as Escrituras e as ama. E continua fervorosamente a amá-las. Crendo que se Jesus voltar agora, aleluia! Porque nós conhecemos o futuro. Ou seja, não há surpresa para os crentes. Eu fico muito preocupado, queridos, quando alguém me diz, eu estou sem força, eu não estou conseguindo,
eu acho que eu perdi a salvação. Não. O verdadeiro crente é aquele que crê nas promessas de Jesus e está cônscio de que se Jesus voltar agora, ele irá com ele para todo sempre. Amém. Ou cremos ou não cremos. Se duvidarmos, então nós precisamos aprender mais. Precisamos repetir de novo. Ou seja, Paulo já havia ensinado às igrejas os sinais para a volta de Cristo, mas que para os não cristãos seria uma completa surpresa, mas para o crente não. Para o crente não. Ou seria para você uma surpresa hoje? Sim ou não? Amós 4,12 é um texto riquíssimo, que diz assim: está perto o grande dia, a natureza está gritando, gemendo e anunciando, aí vem o noivo, e preparem-se para se encontrarem com teu Senhor e o teu Deus. O noivo é Cristo, e a noiva é a igreja, e a noiva encontrará com teu Senhor e teu Deus. A igreja conhece o seu futuro, porque a igreja conhece o seu Senhor. E o seu Senhor, Ele é justo naquilo que diz. Nós estamos preparados para a volta do Senhor hoje. Nós entregamos o nosso coração a Jesus, já confessamos os nossos pecados, já arrependemos deles e nos convertemos ao Senhor Jesus. Se isto é uma verdade, você conhece o futuro. Mas se você ainda não tomou uma decisão, para você será surpresa. É igual quando as Torres Gêmeas foram sacudidas pelos Boings, ali em 2002. A palavra mais falada era "Oh my God", ou seja, "Oh meu Deus", porque a surpresa, ninguém esperava aquilo. É igual uma reportagem que nós assistimos ontem. Eu creio que a BR-163 foi concluída entre Mato Grosso e Belém, lá no porto, em Belém. Um senhor que tem um bar, alguma coisa assim, há 30 anos. Ele estava ali, com aquela terra, com aquele barro. Às vezes ele falava que não passava nenhum caminhoneiro, porque não tinha condições. Mas ele falava: eu tinha esperança que passasse o asfalto. E passou o asfalto. Independente de quem fez, abençoou ali aquele povo. E é exatamente isso. Independente do tempo que Jesus virá, não sabemos, mas nós podemos aguardar com paz, serenidade, a volta de Jesus. Você crê assim? A verdade, queridos, é que a igreja conhece o seu Senhor e assim conhece o seu futuro. E o futuro não é aqui, o futuro é nos céus, ao lado de Deus eternamente, onde cantaremos e serviremos a esse Deus para todo sempre. E lá não haverá choro, ranger de dentes, mágoa, tristeza, dores. Lá será tudo santo, porque Deus é santo. Seremos transformados, purificados por completo, porque o sangue de Jesus nos comprou naquela cruz. A igreja viva de Jesus, ela precisa crer que a igreja conhece o seu futuro, porque conhece o seu Senhor. Mas, enquanto Jesus não vem,
Enquanto aquele homem esperou 30 anos por aquela estrada, eu não estou advogando não, viu, queridos? A ninguém. Eu estou falando a verdade. É lá no YouTube que tem essas coisas. Em rede nacional não tem. Infelizmente. Aquele senhor aguardou 30 anos ali e ele continuou a trabalhar. E é exatamente isso que Paulo ensina aqui para nós. Que enquanto estivermos aqui, nesta igreja local, reunidos em nome de Jesus, um grande desafio. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos, porque Jesus está vivo. Olha lá os versículos, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 4 ao 10. É um texto meio longo, mas é necessário. Vou tomar uma água, queridos. Mas, depois que ele concluiu no versículo 3, ele diz assim, olha só, esse mas, eu sempre digo e vou repetir, ele dá uma conclusão objetiva dos 3 primeiros versículos a nós, crentes. Mas vocês, irmãos, ele é bem contundente, né? Não estão nas trevas para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Que ricos conselhos Paulo dá à igreja. Que coisa maravilhosa. A crise que qual nós falamos e que está instaurada e que não terminará, a crise afeta a comunidade, a crise afeta o povo, a situação política dos países são instáveis, são problemáticas, as grandes economias estão perdendo o vigor. Parece que o dinheiro não está valendo nada. Sim ou não? Percebam isso, queridos. Ou seja, e por que tudo isso? E por que sofremos então, pastor? Porque quando a lei de Deus é desobedecida e rejeitada, quando a lei de Deus, quando a Bíblia, ela não é exercida ou ela não é compreendida, o mundo em que vivemos perde a sua harmonia, ou seja, o seu rumo. O mundo perde o valor e está perdendo cada ano que passa. Agora, eu vi uma reportagem que o segundo homem mais rico do mundo, o dono da Tesla, fabricante de carro, eles estão investindo maciçamente em colocar chip no cérebro humano. Isso significa o quê, pastor? Muita coisa. Igual, por exemplo, eles conhecerão os seus pensamentos, estará gravado. Então, queridos, há muita tecnologia, mas o mundo está pobre, o mundo está carente.
porque a lei de Deus é desobedecida, é rejeitada. E assim, a igreja não deve dormir. Ah, mas pastor, a tecnologia tem ajudado muita gente. Eu sei disso. Estou ansiosamente esperando para o dia de eu tomar a vacina. Eu sei disso. Deus capacitou o homem para que o homem seja realmente bênção. Mas essa capacitação que Deus deu ao homem está exponencialmente indo contra aquilo que Deus ensina. Mas, fecha parênteses, olha o versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, somos desafiados neste tempo, nesse prenúncio da volta de Jesus. Somos desafiados a manter-nos conscientes, atentos, porque o inimigo das nossas almas, ele deseja o contrário, porque ele sabe que a igreja é a esperança do mundo, que o evangelho de Jesus salva o ser humano, ou seja, transforma o ser humano, ou então, das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, daquilo que estamos vivenciando. Nós precisamos, como diz o texto aqui, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Nós devemos reagir, não de forma rancorosa, porque Jesus está voltando. Por isso que um conselho é um desafio para nós. Não sejamos como os demais, não sejamos iguais aos outros que dormem. Ou seja, regredindo o nosso emocional, baixando a guarda, pagando o mal com o mal, como eu escrevi aqui. Nós temos que viver de forma ética, de forma sadia, cumpridores daquilo que o Estado nos dá, não burlando, não enganando, não deturpando, sendo portador de esperança para o mundo. É isso que estamos vivos, para que nós sejamos portadores. Por isso que ele diz: não durmamos, no versículo 6, como os demais, mas estejamos atentos. Você está atento? Você entende essas coisas? Entende mesmo? Você tem, assim, a ideia real daquilo que vai acontecer, o qual nós vimos que Deus abalará a terra e os céus? Tem uma ilustração que diz assim, quando a rainha Maria de Orange morria, seu capelão quis prepará-la com uma leitura, certo? Ela disse àquele capelão: não deixei esse assunto para a última hora, ou para esta hora. Estar preparado, irmã Nida, é estar preparado. Vocês compreenderam? Sim ou não? Se o chamado vier de repente, pode acontecer agora, nem por isso tem que nos encontrar sem preparação. Por isso que Paulo, ele diz, eu estou escrevendo, eu estou dizendo aquilo que vocês sabem, para que vocês sejam santos, irrepreensíveis, para que vocês não andem como o mundo anda. Essa que é a verdade. Por quê? Porque há um desafio para nós, irmão Valério, como igreja do Senhor Jesus. O mundo não tem harmonia, mas a igreja do Senhor
é harmoniosa porque o seu Senhor rege cada passo dela. Um velho escocês, a quem alguém oferecia palavras de consolo porque tinha chegado a sua hora, replicou aquele jovem que estava ali ministrando: já cobri minha casa quando o tempo estava bom. Eu já fiz aquilo que era para mim fazer. Aquilo que pertencia a mim, eu fiz no tempo oportuno. Agora eu sei para onde eu estou indo. Estou indo com Jesus. Compreendem, queridos? A necessidade que nós temos desse desafio como igreja do Senhor Jesus. Porque quando estivermos mais perto da presença do Senhor, mais luz seremos. Foi o que ele falou lá. Olha lá. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos a couraça da fé, e do amor e do capacete da esperança da salvação. Porque Deus não destinou o paraíso, mas para recebermos a salvação. Ele morreu por nós, quer estejamos acordados, quer dormindo. O que temos que fazer é agora o desafio, não amanhã. Por exemplo, o que podemos fazer? Eu estou publicando no nosso grupo, por dia, um motivo de oração. Sim ou não? Já chegamos ao 20º dia, graças a Deus. E cada dia tem sido uma experiência, se você assim compreender. É um desafio para nós. Porque Deus vai falar, Deus vai ensinar, Deus vai mostrar a você que a compaixão, o amor, sempre levará, a mais próximos do nosso Deus. Aí sim, se Ele vier agora, tranquilo. Que Ele falou, né? Ele falou aqui: já cobri minha casa quando o tempo estava bom. Ou seja, a chuva pode vir, que já está coberto. Não é isso, Pedro? Irmão Pedro? Quando chove não dá para cobrir, né, irmão Pedro? Tem que esperar estiar. Aí sim, pode chover à vontade, né? Exatamente isso. Esta é a experiência que Deus deseja que você viva agora, como é nesta igreja de Jesus. E nós estamos vivendo assim? E Deus tem um grande desejo para nós. Então, já finalizando, os versículos 12 a 22. Vamos ler então, queridos? Olha lá o que diz os versículos 12 a 22. Agora, depois dele ter ensinado, ter relembrado, ter aflorado a nossa mente sobre a volta de Jesus, ele diz assim: agora lhe pedimos. Olha só, queridos, a gente precisa atentar o texto. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente,
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Irmão Gilmar, diante de um texto desse, onde ele diz lá, agora lhe pedimos, olha só, irmãos, há um pedido de Deus para nós, até que Jesus venha. Há um pedido formal, há um pedido onde nós somos incluídos na igreja. E é isso que Deus quer de vocês. Que este lugar em que estamos aqui, nessas 4 paredes, nós tenhamos esse desejo de obedecer a Deus. Ou seja, honrar os líderes, exortar os preguiçosos para que colaborem. Não é feio não, queridos. Tudo com amor, obviamente. Cuidar da alma, tratar com ternura, apoiar e encorajar os que se encontram abatidos e fracos, ser paciente com todos, desarmar ressentimentos próprios e de outros, exercitar a bondade, ter uma perspectiva construtiva e alegre diante das circunstâncias, orientar-se com gratidão, não dando destaque às faltas dos outros. Queridos, isso é lindo. Isso é coisa que nós temos que parar aqui e olhar, manter acesa a chama do Espírito, né? Não extingais o Espírito, né? Acolhendo no nosso íntimo a palavra do Senhor a nós, manter-se longe de qualquer forma de mal que nos prejudica e prejudica a igreja. Ou seja, isso tudo gera saúde e alegria na igreja de Jesus. Então, enquanto Jesus não volta, nós vamos já experimentando aqui o pedacinho do céu. Nós já estamos experimentando, porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos estas características aqui, que todos nós podemos assim vivê-las. Basta querer. Porque ele diz lá, agora lhe pedimos. Deus não está ordenando, Deus está pedindo a você. Olha, enquanto Jesus não vem, trate o outro com bondade, com esmero, com dedicação. Tratem os seus líderes, como nós vimos aqui, tenham sobre eles consideração. Toda autoridade é constituída por Deus, irmãos. Tenham consideração. Ou seja, esse harmonioso desejo de Deus trará, obviamente, alegria, saúde, vontade de ir na igreja, né? Eu não vejo a hora de chegar o dia do culto ao Senhor, porque lá nós oramos, nós intercedemos, nós ouvimos a palavra, somos abastecidos, isso gera saúde no meu corpo físico e espiritual, e com isso eu saio alegre do templo do Senhor, porque junto com os meus irmãos estamos como nós ouvimos aqui, agora lhe pedimos. É sério, queridos, isso é lindo e é sério. E por último,
versículos 23 a 28. Olha lá que texto maravilhoso também, a conclusão. Tudo isso que Deus deseja, ele só é possível quando nós compreendemos os textos finais. Olha só, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, ou ósculo santo. Ainda não podemos, ainda assim agir, mas assim mesmo. Aí continua: responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Estamos lendo essa carta a vocês, preparando-nos para a vinda de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Ou seja, quando uma igreja, ela observa, quando uma igreja ama, quando uma igreja sabe o seu papel, quando uma igreja ora sem cessar, quando uma igreja não extingue o espírito, quando uma igreja trata com bondade, com amor, com zelo, quando uma igreja cumpre o seu papel diante das autoridades, ou seja, esta igreja brilhará certamente como uma luz num lugar escuro. Terá alegria dentro de si mesma, ela será alegre, feliz, porque está aguardando a volta do Senhor. Mas enquanto estamos aguardando, há um desafio ao nosso coração, e esse desafio Deus deseja que nós a cumpramos, ou que nós cumprimos, ou que nós realmente façamos isso. Isso gera paz, isso gera ternura, isso gera autoridade, para que nós tenhamos a evangelização que tanto mundo precisa. Agora, uma igreja que não trata com bondade, ela não é luz como deveria. E o texto diz: aquele que o chama é fiel e fará isso, versículo 24. O crente, então, queridos, na conservação, na lisura, ele não apenas edifica a si mesmo, mas ele está edificando os outros também, porque olharão para ele e dirão: esse está pronto para a volta de Jesus. Olha o versículo 24: que o próprio Deus da paz santifique inteiramente. Então, o crescimento da igreja, a bondade que Deus deseja, ou o crescimento espiritual, depende de cada um de seus membros. O membro que está em pecado, o membro que está afastado, o membro que não se preocupa com a sua igreja local, ele está cooperando para o não crescimento espiritual da sua igreja. Por isso nós devemos orar pelos fracos, por aqueles que estão vivendo tempos difíceis e que estão oprimidos, estão tristes, estão abatidos, estão perplexos, porque não ouvem o pedido de Deus para a vida deles na igreja. E a grande parte do nosso trabalho até a gloriosa volta de Jesus é confortar, encorajar uns aos outros, pois aqui não é a nossa pátria. Amém, igreja? Aqui não é a nossa pátria. O destino é a glória, o destino é os céus, mas aqui nós temos esse desafio. Aqui devemos cuidar uns dos outros e cuidar de nós mesmos.
ninguém entra. Eu lembro que eu fiz TG em 80, eu acho que é 80. Não sou tão velho não, viu, queridos? Calma. Eu lembro que para entrar em forma havia uma lisura impecável. Não havia, não? Quem fez TG aqui ou serviu ao exército? Só eu? Os homens de plantão aqui, ninguém serviu? Rapaz, se você tivesse a barba falhada assim, não podia entrar nas fileiras e ir embora, e a falta era ao seu. Exatamente isso. Nós estamos como soldados bons de Cristo, e como soldados nós obedecemos ao nosso Senhor. Concluo. Até esse glorioso dia. Que dia que Jesus volta, irmão Valério? Você não sabe? Alguém sabe o dia que Jesus volta? Não, nós não sabemos. Então, até esse dia, até a volta de Cristo, vivamos para Cristo. Não é isso? Vivamos para Ele, confiemos nele, voltemo-nos para Ele em nossas horas de aflição, em nossas horas de dúvida. Conversando com o senhor, permite, senhor José, conversei com o senhor José ontem por telefone, e eu disse para ele assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, apegue-se a essa palavra, e assim Deus, na sua infinita bondade, revelará ao seu coração as suas benesses. Ou seja, até esse dia, voltemos para Ele. Até esse dia, independente do que aconteça, lembremos que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade, queridos. Romanos 8,18 diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que será revelada em nós. Às vezes achamos esse texto lindo, mas você viu como que a praticidade que Paulo traz à igreja não é algo estático e dinâmico? Ou seja, na Bíblia, Deus nos dá uma visão de como será o céu. Em Apocalipse 22, 21, é só ler lá. Daniel também mostra isso para aquele que crê. Ou seja, lá terá as características de um lar feliz, de um lar maravilhoso, uma cidade santa, um jardim glorioso, uma bela noiva. Ou seja, a história levará o crente a esse lugar, no ponto ou no momento exato. E esta volta, ou seja, é uma consumação final de todas as coisas. É uma consumação final de todas as coisas. E que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. O primeiro preparo é você entregar a sua vida a Jesus, de todo o coração, de todo o seu entendimento, reconhecendo que você é um pecador, e que apenas em Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, pode torná-lo realmente isto uma verdade na sua vida. Segundo, você é crente, firme, continue firme, porque o inimigo das nossas almas, ele pode simplesmente tirar de você esta alegria. Você pode viver numa vida eclesiástica fria, moribunda, triste, sem alegria, sem paz. Por isso, você que está nos ouvindo, se você está longe da sua igreja, volte para a sua igreja. É ali que você será abençoado. O crente tem que estar junto com a igreja de Jesus e não fora dela. E assim, queridos, a vitória triunfal, né, da igreja quando a volta de Jesus, onde Jesus
ali separará os bodes das ovelhas. Ali onde as pessoas terão remorso e não arrependimento. Mas para os crentes, para aqueles que conhecem a necessidade da vigilância, a necessidade contundente de levar uma vida correta diante do seu Deus, para que ele seja testemunho vivo da obra de Jesus na vida dele, e assim com certeza ele iluminará as pessoas com este amor infindo, o qual Jesus tem para todos nós. Então que a graça, que a graça suprema, que a graça salvadora do nosso amado Deus traga, através da sua palavra, conforto, direção a esta igreja, as autoridades desta igreja, a direção desta igreja, a diretoria desta igreja, os departamentos desta igreja. Traga aos membros desta igreja, como nós falamos, direção, conforto, como filhos amados para sempre no Senhor Deus. Há uma esperança para nós, e essa esperança não é aqui, é eterna, mas enquanto isso, há um desafio para nós, e eu espero que esse desafio comece no meu coração, comece com a minha vida, e que estenda a cada um de vocês aqui esta noite, que está no templo, mas também a você que está assistindo nas redes sociais. Amém? É assim que Deus deseja. Eu acho incrível como Paulo é sábio na sua direção, porque ele é inspirado pelo Espírito a escrever, e eu repito aqui mais uma vez esse texto, o qual está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Gente, irmãos, queridos, há uma preciosidade aqui nas letras, são letras espirituais, e diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração, que lhe pedimos que vocês tenham cuidado, que vocês amem, que vocês se alegrem, que vocês orem continuamente, que vocês deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Agora lhe pedimos isto, e que assim seja no seu coração, na sua alma, na sua vida eclesiástica, na sua vida espiritual. Que assim seja. Não tratem com desprezo as profecias, afastem de toda forma de mal. Eu lhe peço isso. Todas as vezes que eu estudo a Bíblia, eu me encanto cada vez mais, porque cada vez mais eu aprendo coisas que eu não sabia, coisas que estavam escondidas aos meus olhos, mas que agora nos permite dizer assim: Ele está pedindo isto à igreja, pedindo ao seu coração. Vamos colocar em pé. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Nós somos amados pelo nosso Deus, e Ele nos abraça, e Ele diz assim: olha, eu estou aqui. Nada pode nos separar do nosso entendimento, nada pode separar o amor de Deus. Não há circunstâncias, não há nada que possa tirar de você a alegria, a paz, a vontade de orar, a gratidão. Parar de ler a Bíblia, nada pode tirar isso de você, porque aquele que como nós vimos aqui, aquele que o chama é fiel e fará isso. Não depende de nós, depende do nosso Deus. E Ele diz aqui, Ele deseja isso ao seu coração. Meu coração se alegra, queridos, quando eu vejo a igreja toda linda esta noite. E eu tenho certeza também que aqueles que nos assistem também, porque o nosso Deus falou o nosso coração.
O nosso Deus nos santificou um pouco mais. O nosso Deus nos ensinou um pouco mais a não duvidarmos daquele que é todo-poderoso, que pode salvar o ser humano da perdição eterna e pode lhe dar a graça inefável em Cristo Jesus. E assim abrir as portas do céu para esse homem e para esta mulher. Alguém esta noite gostaria de entregar o seu coração, se ainda não o fez? Alguém esta noite gostaria de dizer: Senhor, eu quero me conservar, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu quero ser teu em todo o meu ser. Alguém esta noite deseja voluntariamente dizer: eu amo a Cristo a partir de agora, verdadeiramente? Oremos. Pai, Senhor Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado por ela na nossa vida, porque através dela, Senhor, há vários conselhos, porque através dela, Senhor, nós somos equipados para uma obra tão maravilhosa que o Senhor deu a cada um de nós, que é dar frutos e frutos em abundância. A tua palavra diz que rios fluirão do nosso ventre, ó Pai. Independente do que aconteça, nós podemos ver a sua mão poderosa através de tantos milagres que o Senhor tem realizado. Senhor, esta igreja precisa da tua palavra, da palavra verdadeira, da palavra que nos traz alento, compreensão, ânimo. Esta igreja, Senhor, precisa frutificar, precisa crescer, ó Deus, espiritualmente, mas numericamente também, ó Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade de alcançarmos lares que não estão conosco, mas estão em cada um deles, ó Pai. A tua palavra está presente ali. Ou seja, ó Pai, o Senhor está dando esta oportunidade a esta igreja de frutificar na tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, de todo o meu coração. Tu sabes, ó Pai, a minha gratidão. Mesmo nesse isolamento, mesmo nesse tempo duro que nós falamos sempre, ainda há esperança no Senhor. E a esperança no Senhor é tudo o que precisamos. A tua palavra, Senhor, tem sido ministrada em vários lares hoje. E ao nosso coração aqui também. Tira de nós, Senhor, a falta de fé. Ó Deus, alarga as nossas fronteiras. Permita, Senhor, que nós vivamos este evangelho genuíno como o Senhor deseja. Ou seja, esses conselhos que o Senhor nos deu são conselhos eternos. São conselhos que nos ajudam a viver nesse tempo tão difícil, mas que em nenhum momento nós não temos esperança. Pelo contrário, nós sabemos quem é o Senhor através da sua palavra. Fica conosco, nos abençoe esse restante de semana. Nos prepara, Senhor, e nos alinha, Senhor, no domingo, que é o dia do Senhor. E assim nós possamos nos alegrar domingo de manhã com a tua palavra, domingo à noite com a tua palavra presencialmente, nos dando alegria, Senhor, de estarmos juntos, reunidos, engajados, ó Pai, frutificando, Senhor, atribuindo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quem somos nós, se não for Jesus em nós? E assim nós oramos,
E pedimos, ó Pai, por aqueles que estão trabalhando, ó Pai, na usina. Ó Deus, alguns irmãos têm trabalhado, estão trabalhando, mudaram os horários. Ó Deus, que a sua mão poderosa também esteja com cada um deles, protegendo-os, guardando-os e livrando-os do mal. Ó Deus, nós sentimos a falta deles, mas eles estão trabalhando e nós assim estamos orando por eles. E que esta palavra, ó Deus, também possa alcançá-los em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os nossos lares, abençoe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Abençoe, Senhor, a família de uma forma geral. Que haja compreensão, ó Pai, que haja desprendimento, que haja amor, sinceridade, que haja empatia entre eles, ó Pai, que haja harmonia do Senhor. Porque o Senhor tem preparado esta igreja para um futuro que nós não sabemos o dia, mas enquanto isso não acontecer, que o Senhor multiplique a graça e o seu favor sobre ela, dando a nós a compreensão exata daquilo que o Senhor deseja, que é para o louvor da sua glória, o qual existimos. Agradecemos e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim seja. Assentai-vos. Estamos aqui encerrando mais esse dia na presença dos irmãos, na presença do Senhor. Agradecemos a irmã Natália na disposição ali, nas redes sociais. Agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem vindo conosco, que tem dado o seu melhor, que tem sido fiel a esta igreja. Louvamos a Deus por você. Amém, queridos? Oração silenciosa, um pós-lúdio. Estamos aqui nos despedindo de cada um de nós, na graça e no favor do nosso Deus. E as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja com você, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Até domingo, 9h30, online, e à noite, 18h30, à noite também, né? À noite, 18h30, em nome de Jesus, online e presencial. Deus abençoe. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, nos alegra muito. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos ouve.